Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. O texto que nós vamos nos concentrar mais hoje, os versículos, é do versículo 13 a 16, mas eu vou ler desde o versículo 1, só para a gente também lembrar um pouco do contexto e do que nós já vimos quando estivemos aqui em Gênesis pela última vez. Então, Gênesis 14, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os refaíns em Asterote e Carnaim, e os uzins em Am, e os emins em Savé-Criataim, e os oreus no monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que moravam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Vamos orar. Nosso santo Deus, agradecemos a Ti por esse livro tão precioso, as Sagradas Escrituras, que é a palavra do Senhor, que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra no nosso coração e é capaz de discernir os nossos pensamentos e as nossas intenções. Agradecemos por este livro, que é a Tua palavra, por meio da qual o Senhor nos regenera, nos faz ser novas criaturas. Agradecemos por este livro, que é tanto nosso genuíno leite espiritual, para que por ele possamos crescer, como também é o nosso alimento sólido, que nos faz ser fortes, que fortalece a nossa fé, o nosso amor, que fortalece o nosso apego ao Senhor, a nossa vontade de cada vez mais nos dedicar a Ti. Santo Deus, usa esse livro, usa essa passagem para mais uma vez nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar na justiça. Em nome de Cristo. Amém. O tema do nosso estudo hoje, irmãos, é Abrão, um instrumento de bênção. Lembra que nós temos estudado
sobre a vida de Abraão. Estamos aí numa série intitulada Nos Passos de Abraão, e nós temos visto alguns episódios desde o capítulo 12. E no episódio de hoje, sobre a vida de Abraão, que é o nosso pai na fé, nós veremos que ele será um instrumento de bênção para o seu sobrinho Ló, um instrumento de bênção para o seu sobrinho Ló. Por isso, o nosso tema, Abraão, um instrumento de bênção. E, se você pode lembrar do que nós estudamos na última vez, e alguns estudos antes, esse sobrinho Ló é aquele que já faz um pouco mais de 12 anos, seguindo a cronologia aqui da narrativa bíblica, em que ele não teve consideração pelo seu tio, naquela situação em que ele, por meio da sua escolha, usurpou o direito que o seu tio tinha de ter a melhor parte da terra. Nessa escolha, como nós vimos, ele agiu com ingratidão, ele agiu com ganância, e agora, como nós vimos aqui na primeira parte desse capítulo, ele está colhendo os frutos dessas escolhas pecaminosas, desses passos pecaminosos. Ele está aqui preso numa guerra comercial. Nós terminamos o nosso último episódio, que era intitulado Nos Passos de Ló, terminamos com ele preso. Ló estava preso pelos reis da Mesopotâmia. O versículo 12 diz: apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Ló agora está experimentando que a ingratidão, que a ganância e a guerra, os conflitos, são etapas de um mesmo caminho. Mas o que é que vai acontecer com Ló? Para esse sobrinho ingrato, ganancioso, que Abrão será um instrumento de bênção. Ou seja, através de Abrão, Deus vai abençoar esse ingrato e ganancioso Ló. Abrão vai ser aqui o canal por meio do qual Deus vai trazer bênçãos ou conduzir bênçãos para Ló. Se a gente pudesse resumir tudo o que nós lemos aqui no texto bíblico, poderia só ser dito assim: Abrão resgata o seu sobrinho Ló. Pronto. Enfim, é isso que vai acontecer. Como finaliza o versículo 16 dizendo: trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Pronto, ele resgatou, recuperou tudo, deixou ele lá no seu canto, aparentemente em paz. Abraão, ele vai ser aqui o herói que vai resgatar Ló da prisão, resgatá-lo também da escravidão, mas ele não é a pessoa que vai ser exaltada por essa vitória. Porque, enfim, não foi Abraão que resgatou Ló. Abraão, ele foi um instrumento que Deus usou para resgatar o seu sobrinho Ló. Abraão foi um instrumento de Deus para abençoar Ló. A vitória de Abraão é, na verdade, a vitória de Deus através dele. E é isso que, no versículo 20, que nós vamos ver numa outra ocasião, próximo domingo, se Deus quiser, continuando aí detalhes desse mesmo enredo, lá no versículo 20, um rei vai abençoar Abraão por conta dessa vitória. E no versículo 20 ele diz: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Enfim, Deus é quem realiza esse resgate, e Abraão é o instrumento que Deus usa para abençoar, para trazer bênção para Ló. Deus seja louvado, poderíamos dizer aqui do versículo 20, Deus seja louvado por usar Abraão como instrumento para abençoar Ló. Irmãos, Deus seja louvado quando você é usado como instrumento de bênção na vida de outra pessoa. Deus seja louvado quando você, descendente na fé de Abraão, é usado como instrumento de bênção na vida de outra pessoa. Amém? Amém. Porém, a questão aqui é se nós estamos mesmo disponíveis, como Abraão estava, para sermos usados por Deus
na vida de outras pessoas. Estamos disponíveis para sermos instrumentos usados por Deus na vida de outras pessoas, para abençoar outras pessoas. E talvez seja fácil de imediato balançarmos a cabeça indicando que sim. Estamos disponíveis não somente para sermos bênção na vida daqueles que também são bênçãos para nós. A ideia de sermos instrumentos de bênção, aqui usados por Deus, é estarmos disponíveis não somente para sermos bênçãos na vida daqueles que já são bênçãos na nossa vida. Disponíveis não somente em favor daqueles com os quais somos quase carne e unha, com quem já temos um grande apego. Disponíveis não somente em favor daqueles que são tão distantes, que não nos ofendem em nada, não nos fazem nenhum mal, porque é fácil nós estarmos disponíveis para sermos bênção para aqueles que são bem achegados a nós, e também é fácil estarmos disponíveis para sermos usados por Deus para abençoar aqueles que estão distantes, que não têm nos causado ainda nenhum desgaste, com quem nós não tivemos ainda nenhum conflito. Mas, e quando são as pessoas que não têm consideração por nós, que já nos ofenderam, que na nossa visão são egoístas, carnais, orgulhosas, que já nos decepcionaram, que até nos feriram? Quando são essas pessoas? Estamos disponíveis para sermos instrumentos de Deus, para abençoá-las. Você está pronto para ajudar, para servir, para abençoar alguém que já lhe trouxe algum prejuízo? Alguém que faltou com respeito com você, que de alguma maneira lhe ofendeu, lhe magoou? Está disponível para ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa? Irmãos, com esses questionamentos, eu acho que não estou colocando diante de vocês questões irreais. Imagino que são coisas, situações com as quais nós lutamos. Sabemos, como diz o ditado popular, que devemos fazer o bem a quem olhar quem, não é? Mas é fácil fazer isso? É difícil fazer o bem a pessoas que parecem que estão nos fazendo mal. Lembra o que Jesus disse, lá em Mateus 5,46. Porque, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa tendes? Mateus 5,46, no versículo 5,47, ele diz: e se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Se você chega para cumprimentar, está disposto a cumprimentar somente aquele com quem você não tem nenhum problema, o que é que está fazendo demais? Jesus também disse, lá em Mateus 5, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. É muito fácil fazer o bem a quem nos faz o bem. Você não se sente desconfortável para retornar o bem que você recebe. Agora, é difícil andar a segunda milha com quem nos faz mal. É difícil desejar e fazer o bem a quem nos faz o mal. Então, convido os irmãos a seguirmos aqui os passos do nosso pai na fé, Abraão, e estarmos prontos e disponíveis para sermos, sim, instrumentos de bênção, sermos o canal por meio do qual Deus vai abençoar outros, de maneira que no final, a glória não seja para nós, a glória seja dele, de Deus, que ele seja louvado por isso. E eu espero que durante essa mensagem, venham algumas pessoas na sua mente. Não as pessoas com quem você já tem se dado bem, mas pessoas que têm tornado a sua vida difícil. Pessoas que talvez tenham lhe tratado com injustiça, com ingratidão, com falsidades,
com ofensas, pessoas que têm sido indiferentes, pessoas que têm faltado com a compreensão, têm sido incompreensivas. Vem alguém aí à sua mente? Enquanto acompanhamos aqui Abraão, pense no seguinte: o que eu poderia fazer para ser um canal de bênção, um instrumento de bênção para essa pessoa? O que Abraão fez para ser um instrumento de bênção para Ló? Eu quero apontar aqui duas atitudes de Abraão que podemos adotar para também sermos um canal de bênção. E eu confesso que inicialmente eram 7. Eu reduzi para 2, resumi para 2. Duas atitudes de Abraão que podemos adotar para também sermos um canal de bênção. Primeira atitude de Abraão. Abraão saiu da sua zona de conforto. Abraão saiu da sua zona de conforto. Podemos pensar em zona de conforto como um ambiente onde nós já estamos acostumados com um determinado padrão de vida, vivendo, pensando e se comportando de maneira que, no geral, a gente se sente confortável, se sente seguro, em paz. Seria como se a gente estivesse numa bolha, e nessa bolha nós nos sentimos seguros, confortáveis, e nós não queremos ir para fora dessa bolha, e nem que ninguém fure essa bolha. É um modo de vida em que nós não nos sentimos ameaçados por pressão, embora surja alguma pressão. Mas nós sabemos lidar com essas pressões que surgem dentro dessa nossa zona de conforto. É um modo de vida onde nós não somos ameaçados por medo, por ansiedades. Essas coisas surgem, mas quando é dentro desse ambiente, a gente consegue lidar com elas. É um estilo de vida diário, essa zona de conforto, um estilo de vida diário, uma rotina com a qual a gente se sente bem, a gente tranquilo, tem as suas dificuldades, mas a gente consegue tocar o barco para frente. É por conta dessa zona de conforto que naturalmente construímos, é normal, cada um de nós tem essa zona de conforto, mas é por conta dela que nós temos dificuldade de fazer alguma mudança em nossa rotina, alguma mudança que parece fugir do nosso padrão. E aí, por conta disso, a gente tem dificuldade de querer ir um pouco mais além daquilo que nós estamos acostumados, de fazer um pouco mais do que o que nós estamos acostumados a fazer. Ficamos com receio de algo que é inédito, que é desconhecido. É como se nós estivéssemos debaixo de uma boa sombra, e lá é bom, é tranquilo, e a gente tem receio de sair ali para o sol, se expor ao sol. Sair dessa zona de conforto significa que você precisa fazer um pouco mais de esforço, se envolver um pouco mais, trabalhar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, lidar com riscos, lidar com consequências que você ainda não conhece. Por isso essa dificuldade. A nossa zona de conforto, ela chega a ser confrontada, principalmente quando surgem emergências, urgências, quando decisões importantes precisam ser tomadas, quando é exigido mais esforços, maiores esforços, quando surgem imprevistos e coisas do tipo. A zona de conforto de Abrão foi construída ao longo de 12 anos, e talvez um pouco mais, junto aos carvalhais de Manre. Versículo 13 do nosso texto diz: porém, um homem que conseguiu escapar, veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu. E nós fomos informados, lá no capítulo 13, que enquanto Ló armou as suas tendas até Sodoma, Abraão, versículo 18, 13 e 18, Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Então foi ali que Abraão, ao longo dos últimos 12 anos, ele construiu a sua zona de conforto. Depois de ele ter se separado de Ló, se mudou para aquele local e fez dali um local confortável para a sua família.
A gente vê aqui que Abraão ele fez aliança com os líderes locais. No versículo 13 do capítulo 14, diz... porém, um homem, este morava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Nesse tempo que Abrão esteve lá, ele conseguiu fazer essa aliança com esses líderes lá, com esses homens, e essa aliança representava a ideia de que um estava pronto para defender a vida do outro, lutar pela segurança um do outro. Era uma aliança que envolvia essa proteção mútua, estar disposto a lutar pela proteção do outro. E aqui também era o local onde Abraão tinha construído um altar. Se você volta para o versículo 18, final do capítulo 13, quando ele chegou lá, quando ele mudou as suas tendas para lá, final do versículo 18, capítulo 13, diz, e ali edificou um altar ao Senhor. E também o fato de ele ter se passaram 12 anos, e ele não precisou estar mudando nesse tempo de um lugar para outro, isso também indica que estava sendo bom para os negócios. Estava tendo uma estabilidade financeira. Então, Abraão estava bem espiritualmente, Abraão estava bem socialmente, com relacionamentos seguros, e ele estava bem economicamente. E agora surge um imprevisto. Uma notícia que contraria essa situação de bem-estar. Não é uma notícia que ameaça a ele próprio, uma notícia que ameace a sua segurança, o seu bem-estar espiritual, social e financeiro. A sua família aqui não está sendo ameaçada, os seus bens vão continuar em segurança. Essa notícia ruim é sobre outra pessoa, seu sobrinho Ló. Versículo 13, como nós já vimos aí, um homem escapou lá desses que estavam sendo levados cativos, escapou e veio e contou tudo a Abrão, que era o tio de Ló. Se coloque no lugar de Abrão. O que fazer agora? O que fazer agora? O que você faria? Se trata de alguém que, embora seja seu parente, se você lembra, ele se separou de você com atitudes egoístas. O que Ló estava passando agora, você podia pensar, era resultado das escolhas ingratas dele, da escolha gananciosa dele. E também você talvez pense, já se passaram mais de 10 anos, 12 anos, a gente não tem mais tanto apego assim. Você iria se expor, se colocar sob risco, sair da sua zona de conforto, ir para o campo de batalha e se envolver numa briga que não é sua. Se fosse você faria isso? Você estaria disposto a sair da sua zona de conforto para tentar resgatar alguém do tipo de Ló? Foi isso que Abraão fez. Abraão não colocou diante de si o seu passado com Ló e usou isso como desculpa para não fazer nada, para continuar de braços cruzados. Não. Tão logo ele soube da situação de Ló, ele passou a agir para tentar fazer alguma coisa, para ajudar. No versículo 14 diz, quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes. Ele já acionou aí os melhores soldados. Ele também buscou a ajuda dos seus aliados, ele envolveu mais pessoas para ajudar. Nesse texto até o 16 não mostra, mas no versículo 24, que ainda faz parte do mesmo evento, diz, nada quero para mim, isso depois de ele ter retornado da guerra, nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo. Então ele acionou essas pessoas para se envolver e para ajudar. E ele bolou uma estratégia de ação. No versículo 15 diz, e de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupo. Ele planejou aqui que queria atacar à noite, iria dividir o seu pequeno exército em grupo para então poder agir. E ele não demorou a agir. Se você ver no versículo 14, quando soube, tão logo ele
se inteirou aí da situação, ele já começou a agir, ele não ficou cozinhando o galo, não. Abraão não ficou, irmãos, preso dentro da sua zona de conforto, sabendo que alguém precisava da sua ajuda e que ele poderia fazer alguma coisa, poderia ajudar. Era uma guerra, mas a realidade de uma guerra, que até poderia trazer prejuízos para ele, não foi razão ou desculpa para ele se omitir. A zona de conforto, como eu disse, é algo normal, natural, mas um dos perigos que ela dela é nos tornar preguiçosos, indispostos e cheios de desculpas para não agir. E nós podemos nos tornar mestres, e alguns são mestres ou mestras em dar desculpas. Para Abraão ajudar Ló, ele teria que se envolver numa guerra, ele teria que correr riscos, ele teria que viajar até onde Ló estava preso, 150 quilômetros. Você faria isso? Faria isso? Ou usaria as suas desculpas? Que desculpas você iria dar? Eu sei que ele estava precisando de ajuda, mas ele nem precisou de ajuda. Ao que parece aqui, não foi Ló que conseguiu enviar esse homem para o seu tio Abraão. Vai lá e diz a ele a nossa situação, pede ajuda. Ele que escapou, ao que dá a entender que ele que escapou, ele lembrou de Abraão e foi lá. Então, Abraão poderia dizer, nem foi ele que pediu ajuda. Faz tanto tempo que a gente não se vê, a gente nem tem mais aquela aproximação. Eu não vou ajudar porque ele não mostrou consideração comigo no passado. Eu não vou me colocar em perigo. Talvez eu vou ter muitos prejuízos se eu tentar ajudar. Ou é muito longe. É muito longe. Tem que envolver muita gente. Não dá para fazer. É difícil. Eu não vou conseguir ter um exército tão numeroso como o exército daqueles reis. Abraão não se apegou a desculpas. Ele viajou os 150 quilômetros, estrategicamente dividiu seu pequeno exército em grupos, estrategicamente ele atacou durante a noite, venceu e ainda perseguiu seus inimigos por mais 90 quilômetros. Contando ida e volta, Abraão viajou aí, e parte dessa viagem em batalha, quase 500 quilômetros. E mais, Abraão só parou quando de novo Ló estava em segurança. Versículo 16. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Trouxe todos, garantindo que todos estavam em segurança. Ou seja, Abraão ele saiu da sua zona de conforto e se dispôs a ajudar Ló, até o fim. Ele foi um instrumento da bênção de Deus na vida de Ló, porque ele não ficou preso na sua zona de conforto, se remoendo com o passado, usando desculpas. É ou não é um exemplo para nós? É para nós seguirmos nesses passos, irmãos. Como eu disse, é natural que tenhamos a nossa zona de conforto. É natural. Mas ela não pode ser desculpa para não agirmos em favor de quem quer que seja, em favor de outra pessoa. Normalmente, quando você é ajudado, e eu acho difícil que alguém aqui possa levantar a mão e dizer, eu nunca fui ajudado por ninguém. Quando você é ajudado, servido por alguém, aquela pessoa possivelmente está abandonando momentaneamente a sua própria zona de conforto para poder lhe abençoar. Quantos crentes querem ser abençoados, servidos por seus irmãos, mas eles mesmos não movem uma palha em favor de outros? E a razão? Preguiça, falta de coragem de se esforçar um pouco mais.
Mas mais do que isso e outras coisas que a gente poderia dizer, não, a razão é essa, a razão é essa, isso reflete principalmente falta de amor ao próximo e muito mais reflete falta de entender o amor do próprio Deus. Ló aqui, ele se encontra numa situação que Abraão já esteve. Se você puder lembrar lá de Gênesis 12, Abraão também, por causa de escolhas pecaminosas, ficou num beco sem saída lá no Egito, lembra disso? E lá, Deus agiu, Deus foi resgatá-lo, Deus interveio lá no Egito para salvar Abraão. E aí quando nós chegamos em Gênesis capítulo 13, nós vemos Abraão caminhando em busca de Deus, sedento por encontrar Deus. E ele vai até onde ele tinha feito um altar e lá ele invoca o nome do Senhor. E Abraão agora vai fazer por Ló a mesma coisa que Deus já tinha feito por ele. Agir e intervir para resgatar o seu sobrinho. Abraão aqui, ele quer abençoar Ló com a mesma bênção que ele, Abraão, foi contemplado por Deus. Ele quer mostrar para Ló o mesmo amor que ele, Abraão, já tinha recebido de Deus. Escute isso. Quando estivermos cientes da grandeza do amor de Deus por nós, que nos amou sem que merecêssemos, por sermos tão pecadores, que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para morrer, para que então nós pudéssemos viver por meio dele. Quando nós entendermos a grandeza do amor de Deus, estivermos cientes disso, não vamos nos omitir em servir aos outros. Não vamos ficar colhendo desculpas para não fazermos algo em favor de alguém. Mesmo que seja em favor de alguém que lhe ofendeu ou que lhe magoou. Se nós estivermos cientes da grandeza de Deus, da grandeza do amor de Deus, mesmo quando é para servir alguém que nos ofendeu ou nos magoou, nós vamos deixar essas desculpas de lado, essas ofensas de lado, quando estivermos cientes do grande amor de Deus. Se estamos cientes do quanto somos abençoados por Deus, não vamos dar lugar à preguiça espiritual, não vamos nos recusar a fazer isso ou aquilo para abençoar alguém. Eu tenho certeza que, estando cientes da grandeza do amor de Deus por nós, nós vamos estar prontos a andar um pouco mais, se for necessário, a nos esforçarmos um pouco mais, a fazermos um pouco mais, a trabalhar o quanto for necessário, a sair das nossas casas quantas vezes forem necessárias, a buscar ajuda a quem for necessário, sofrermos os prejuízos, se for necessário, irmos aonde for necessário, para servirmos nossos amigos e inimigos, se nós estivermos cientes da grandeza do amor de Deus por nós. Jesus Cristo saiu da sua zona de conforto celestial, onde ele desfrutava da companhia e do amor da Trindade, de onde ele desfrutava dos louvores dos seus anjos, para se humilhar, se tornando humano. Para quê? Para nos abençoar, para nos resgatar. Filipenses 2, 6 e 7, a versão NVT diz assim: embora sendo Deus, falando de Jesus Cristo, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Por que ele fez isso? Gálatas 4, 4 e 5, diz: quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Por que ele fez isso? Porque Deus enviou o seu filho para se tornar como um de nós, para estar debaixo da lei, da qual também estávamos. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei,
a fim de nos adotar como seus filhos. Percebe? Jesus Cristo saiu da sua zona de conforto, veio até nós, se tornou como um de nós, viveu como um de nós, morreu de forma vergonhosa por causa de nós, para nos abençoar, para nos resgatar, para nos tornar filhos de Deus. Eu não sei que pessoa estaria aí na sua mente agora, mas entenda que você foi resgatado por Jesus para que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Então, saia da sua zona de conforto e vá abençoar descrentes com o Evangelho. Saia da sua zona de conforto e faça o bem para os seus amigos, sim, e também para os seus inimigos. Saia da sua zona de conforto, do seu sofá, do seu tucum, e faça mais em prol do reino de Deus e no reino de Deus. Saia da sua zona de conforto e confesse a preguiça espiritual, se você tiver, e se disponha a ser um canal de bênção, mesmo que seja para quem não merece. E não cabe a nós avaliar quem merece ou quem não merece. Porque, irmãos, nós também não merecemos que Jesus tenha deixado o céu para nos abençoar. Não merecemos. Mas Ele fez isso. Segunda atitude de Abrão, que nos mostra que ele estava disposto a ser um canal de bênção, instrumento de bênção na vida de Ló. Abrão não esperava reconhecimento, recompensa ou gratidão. Abraão não esperava reconhecimento, não esperava recompensa alguma e também não esperava gratidão. E ao que parece aqui, realmente não houve gratidão da parte de Ló. Pode ser que ele tenha agradecido, que ele tenha dito obrigado. O texto não comenta a respeito, o texto não traz uma palavra nesse sentido. Mas se ele tiver feito isso, se ele disse obrigado, parece que foi algo muito tímido, de um jeito não muito expressivo, em relação ao tamanho da bênção. A sua palavra de gratidão, ou a falta dela, pode mostrar a perspectiva que você tem dessa ajuda, se ela é uma bênção ou não. Num caso desses aqui, como aconteceu com Ló, em que ele, e toda a população de Sodoma tinha sido presa, normalmente se imaginaria uma festa de gratidão para celebrar esse resgate. Mas parece que Ló não toma nenhuma iniciativa nesse sentido, de agradecer, de gratificar, ou mesmo honrar o seu tio por tamanha bênção. Tem esse rei, no versículo 19, que ele vai dizer essas palavras, lá, Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos, mas não tem uma palavra nesse sentido da parte de Ló. O que diz no versículo 16, trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo, e não faz menção mais de Ló, se ele falou alguma coisa não, algo que parece, ele não fez. Não fez nada digno de ser anotado aqui nas Escrituras como uma demonstração de gratidão por ter sido resgatado. Não houve uma expressão de gratidão correspondente ao tamanho da bênção. Lembra que Ló já tinha demonstrado ingratidão uma vez? Lembra disso? Lá no capítulo 13. Não é difícil, então, que aqui ele tenha agido da mesma maneira, que ele tenha agido com ingratidão. Já em outra situação, ele tinha agido como se ele tivesse o direito
como se ele tivesse a preferência. Então não é difícil que aquele tenha agido da mesma maneira. Como o que Abraão fez, não passou de ele ter cumprido com o dever dele. E lembra também que ele morava numa cidade, que lá no capítulo 13, versículo 13, diz que os moradores eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Além dessa inclinação natural do coração de Ló, já a ingratidão, para completar, Ló morava numa cultura, se meteu numa cultura onde as pessoas eram ingratas. Isso é visto na atitude do rei de Sodoma. No versículo 17 diz, quando Abraão regressava, depois de derrotar, aí vai citar o nome do rei, Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé. No versículo 21, então o rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Não tem aqui uma palavra de gratidão desse rei. Tem uma palavra de exigência dessas pessoas. É fácil estar disponível para ajudar as pessoas assim? É fácil? Não é. Por isso, para estarmos dispostos a ser bênção na vida de outros, não podemos ficar na expectativa de algum tipo de reconhecimento, ou mesmo de uma palavra pequena, obrigado. Porque para algumas pessoas, você vai fazer o bem para elas, e elas não terão a consideração de dizer, muito obrigado, obrigado. Outras vão achar que o que você fez foi pouco, você poderia ter feito mais. Outras vão se mostrar insatisfeitas, vão encontrar algo do que reclamar, talvez vão cobrar que você deveria ter agido de uma outra maneira, Talvez você já encontrou situações assim, eu espero que você não seja essa pessoa, que em vez de agradecer, acha que foi feito pouco, se mostra insatisfeita, acha do que reclamar, acha que deveria ter sido feito de uma outra maneira. Ainda assim, irmãos, a gente pode encontrar e vamos encontrar pessoas com essa atitude, ainda assim precisamos estar dispostos a servir essas pessoas. E se torna ainda mais difícil quando se trata de alguém que já tem, esqueci agora aqui a palavra, que já é recorrente, né, que já lhe prejudicou de alguma maneira, que já lhe ofendeu. Você está disposto a ser um canal de bênção para essas pessoas? Está disposto a servi-las, mesmo sabendo que talvez elas vão reclamar, que não vão dizer obrigado, que vão encontrar algum defeito no que você fizer? Está disposto? A resposta é para ser sim. Sim, estou disposto. Estou disposto a ser um canal de bênção em favor daqueles que provavelmente não serão gratos. Jesus disse o seguinte, lá em Mateus 5,44. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Não é fácil, mas nós temos que estar dispostos a amar os nossos inimigos e a nos colocar diante de Deus, orando em favor dessas pessoas. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 14. Romanos 12, 14. Diz assim: abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem.
Esse versículo traz duas coisas para nós. Uma, não amaldiçoarmos, que envolve não desejarmos o mal, não torcermos para que aquela pessoa encontre o que ela merece. A outra é abençoarmos. A outra é mais difícil. É de abençoarmos, querermos o bem e estarmos dispostos a agir em favor daqueles que nos perseguem. A gente se calar e não desejar o mal, é até mais fácil de fazer. Até desejar o bem, pode ser também fácil de fazer. Agora, agir, estar disposto para agir em favor daquela outra pessoa, eita, aí é mais difícil. Mas na ideia de estarmos dispostos a ser bênção, nós temos que agir. Não foi isso que Abraão fez? Ele agiu. Ele não ficou só lá orando. Sim, vai ter uma situação, nós vamos ver no futuro, que a única coisa que ele podia fazer era orar. E ele orou. E funcionou. E era em favor de Ló também. Vamos ver isso mais para frente. Mas nessa situação aqui a gente vê que ele não ficou lá só na oração, ele foi e agiu. Irmãos, abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. No que depender de nós, devemos ajudar essas pessoas em suas necessidades. Não cabe a nós retribuir o bem, o mal que é feito contra nós. Não cabe a nós retribuir o mal que é feito contra nós. A nossa moeda contra o mal é o bem. É isso que diz Romanos 12 aqui, a partir do versículo 17. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20, façam o contrário. Se seu inimigo tiver fome, ora, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. E foi dessa maneira que Jesus Cristo procedeu, para nos mostrar como a gente deve fazer. 1 Pedro 2,23 diz: pois ele, quando insultado, quando alguém dizia coisas contra ele, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Então pense, alguém está sendo injusto com você? Alguém está sendo injusto com você? Faça o bem. Faça o bem para essa pessoa. Se alguma justiça precisa ser feita, Deus fará. Deixe por conta de Deus. Não faça justiça com as próprias mãos. E se a justiça for feita e vier desgraça para a vida daquela pessoa, não se alegre. Não diga bem feito. Provérbios diz: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, essa sua atitude de alegria, porque o seu inimigo está em maus bocados, para que o Senhor não veja isso, lhe desagrade, desvie dele a sua ira. Imagino que você esteja com alguém aí na sua mente, alguém que pode estar sendo como um inimigo na sua vida. Às vezes isso acontece entre família, alguém da sua família que age com injustiça, com ingratidão, com ofensas. Às vezes você pode estar sofrendo com alguém no trabalho, pode ser um irmão ou uma irmã em Cristo com quem você está tendo algum conflito. Seja quem for,
se disponha a ser usado por Deus para ser um canal de bênção para essa pessoa. E eu diria, comece orando por ela. Nesse versículo 20 aqui de Romanos 12, que diz, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Peça a Deus oportunidades para você fazer o bem para aquela pessoa. Ela não espera, se vocês estão em conflitos, ela não espera que você vai fazer o bem. Peça a Deus oportunidade para você fazer o bem e aproveite quando surgir essa oportunidade. Tente perceber alguma necessidade na vida dela, uma situação em que você poderia ajudar, e ajude. E tente fazer isso com prudência, tente fazer isso com sabedoria. Lembra de Abraão que ele foi estratégico? Seja estratégico também. O objetivo não é que depois você possa se mostrar, está vendo? Você está me tratando mal, mas eu estou fazendo bem. Não é para, no final, ser dado glória a você ser bem vista. Esse não é o objetivo. O objetivo é, dizendo de outra maneira, se alegre, não porque você está fazendo bem a essa pessoa e ela agora está vendo que você está pagando o mal com o bem. Não nessa ideia de que está passando na cara dela. Se alegre por de fato você está servindo alguém que parece um inimigo. Se alegre em você estar sendo um canal de bênção e não por estar vindo algum reconhecimento para você. Porque é possível, vai ter situações em que você não vai ser recompensado. Não vai ter uma palavra de gratidão. E quando isso acontecer de você não ser recompensado, não perca a paz com isso. Não se desanime em continuar servindo, porque ninguém reconhece, porque ninguém diz obrigado, porque aquela pessoa parece que não tem jeito, parece que quanto mais eu tento fazer o bem, mais ela se torna minha inimiga. Para o bem que você faz, Jesus disse, lá em Mateus 6:4, o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. O seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Então, cuidado com a motivação. Nosso objetivo não é ser recompensado, é que Deus seja glorificado. As nossas boas obras visam que Deus seja glorificado e não nós. Então, faça como Abraão, não espere recompensa, reconhecimento ou gratidão. Essas coisas podem vir, mas a nossa obrigação de ser instrumento na vida de outras pessoas, inclusive dos nossos inimigos, independe disso. Certo? Chegamos ao fim de mais um episódio da vida de Abraão. Vimos que ele foi um instrumento de bênção para o ingrato Ló. Abraão saiu da sua zona de conforto e foi resgatar seu sobrinho. E ele fez isso sem esperar e sem exigir gratidão, reconhecimento, algum tipo de gratificação. Irmãos, nós devemos seguir esses mesmos passos pela fé. Devemos fazer isso também para a glória do nosso Deus. Imagine que alguém de outro estado, um amigo seu ou um parente, envia um presente para você. E enfim, você vai receber esse presente. O entregador vai chegar lá na sua casa e vai entregar aquela encomenda que é o presente que o seu amigo ou parente lhe enviou. Quem deve ser honrado por isso? O entregador? Ou o doador que enviou o presente? É óbvio. O entregador ele foi apenas o canal por meio do qual esse presente chegou até você. Quem merece mesmo a gratidão é aquele que lhe enviou o presente. No nosso caso, nós somos os entregadores. Por meio de nós, Deus envia bênçãos para outros. As bênçãos de Deus são canalizadas através de nós para abençoar a outros. Se a gente entende isso, isso vai ajudar na nossa motivação, para a gente não buscar honra para nós. A honra é de Deus e nós deveríamos agir com essa motivação, que Ele seja glorificado.
Voltando aqui para Abraão, foi isso que aconteceu. Abraão foi para a batalha, ele venceu, ele fez bem a Ló, mas a vitória de Abraão aconteceu porque Deus estava agindo através dele. E no final, Deus foi honrado por isso. Abraão foi apenas o canal por meio do qual a bênção chegou para Ló. Por isso que lá no versículo 20 é dito para ele: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. Bendito seja Deus. Abraão se preparou, vamos dizer assim, Abraão preparou o cavalo para o dia da batalha, ele foi para a batalha, mas a vitória, como diz Provérbios, veio do Senhor. Se durante essa mensagem veio alguém à sua mente que tem sido como um inimigo, que Deus lhe use, irmão, e Deus lhe use, irmã, como instrumento para abençoar essa pessoa. Que você esteja disposto a sair da sua zona de conforto, esteja disposto a não estar na expectativa de uma recompensa, de uma gratidão, e pense o que você pode fazer por essa pessoa. Durante essa semana, o que você poderia fazer em prol dessa pessoa, para o bem dessa pessoa? Que você faça, que Deus seja glorificado a lhe usar como esse instrumento para abençoar seu amigo, amiga, ou seu inimigo ou inimiga. E no final nosso Deus seja glorificado. Oremos. Nosso Altíssimo Deus, muito obrigado, meu Santo Pai, pela Tua palavra que, por meio desses exemplos, como a vida de Abraão, a vida de Ló, falam com autoridade para nós hoje, mostrando que nós temos os mesmos problemas e também as mesmas soluções. E a solução é nós seguirmos a Tua vontade, as instruções da Tua palavra. Nos ajuda, Santo Deus, a usarmos o que a Tua palavra tem nos ensinado acerca de como podemos servir aos nossos amigos e inimigos, amá-los e a desejar e fazer o bem a eles, não para a nossa própria glória, para a nossa própria honra, mas para a glória do Senhor. E que o Senhor nos use como o Senhor usou Abraão, como instrumento de bênção, tanto, ó Deus, para salvar aqueles que ainda são perdidos, como também para trazer edificação àqueles que já são salvos, mas que por alguma razão têm andado contrário à Tua palavra. Assim eu te oro que o Senhor fortaleça o nosso ânimo, nos ajude durante essa semana na luta que tivermos com algum relacionamento, algum inimigo, alguma pessoa com a qual tem sido difícil, que tem tornado a nossa vida mais difícil, que nós sejamos usados por Ti, ó Deus, para resgatar e servir essas pessoas. Assim eu te oro, em nome de Cristo. Amém.